Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ramon Xavier falando. E nessa aula aqui nós vamos fazer uma revisão de potenciação. A gente já falou sobre isso na aula. Esse vídeo aqui é apenas para revisar. Mas lembrando, olha só, toda potência terá um número que nós vamos chamar de base. E essa base vai se repetir na multiplicação a quantidade de vezes que um outro número que a gente coloca aqui no canto superior direito, ele é chamado de expoente. Então, a base vai se repetir na multiplicação a quantidade de vezes que indica o expoente. Então, eu tenho aqui a elevado a n, o a vai se repetir na multiplicação n vezes. Essa aqui seria a definição. Vamos ver aqui uns exemplos, olha só. Eu tenho 2 elevado a 3. 2 elevado a 3, olha só, o 2 é a base, então é o 2 que vai se repetir. Multiplicando, então eu coloco o pontinho, ó. 2 vezes 2 vezes 2. O 2 apareceu 3 vezes, então tá ok. O expoente é 3, ele apareceu aqui 3 vezes. E como é que eu resolvo essa potenciação? Eu faço a multiplicação sucessiva, olha só. 2 vezes 2 vai dar 4. 4, que é o resultado, multiplico o próximo. 4 vezes 2 resulta em 8. Está feito aí a nossa potenciação. Olha o outro exemplo. 10 elevado a 5. O 10 está na posição da base, então ele é que vai repetir. Quantas vezes na multiplicação? 5 vezes. Vai ficar 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Conta. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Vai dar 100 mil. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vai dar 100 mil. Então, essa é a operação de potenciação. Nós estamos interessados aqui em revisar as propriedades. Então, vamos dar uma olhada aqui em como funcionam as operações com as potências. A primeira propriedade fala aqui, multiplicação de potências de mesma base, ou simplesmente multiplicação de mesma base. Se eu estou multiplicando duas potências, olha só, e a base é igual, aqui é A, aqui é A. Nós vamos manter essa base, que é o Azinho, e somar os expoentes aqui em cima. Como é que eu aplico isso então com os números? Lembrando que essa aqui é só a receita, é só a fórmula, a linguagem algébrica. Como é que eu aplico isso com números? Vamos ver aqui o exemplo. Eu tenho 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5. Observa que a base em ambas as potências aqui é 2. Então, pela propriedade, eu vou manter o 2 e somar os expoentes. 3 mais 5. E aí, agora sim eu consigo resolver. 3 mais 5 vai dar 8. Então, eu terei 2 elevado a 8. Então, multiplicação de potências de mesma base, mantém a base e soma os expoentes. Olha o próximo exemplo. Eu tenho 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 12. A base aqui é 10 em ambas as potências, então posso aplicar a propriedade. Repete a base 10 e soma os expoentes. 2 mais 12. Resolve a continha aqui no expoente. 2 mais 12 vai dar 14. Então, nossa potência resultante aqui é 10 elevado a 14. Então, essa é a propriedade de multiplicação de potências de mesma base. Agora, se eu estiver dividindo potências de mesma base, mesmo que esteja numa fração, a operação que a gente vai fazer com os expoentes é de subtração. Então, eu tenho aqui uma potência na base A, outra potência também na base A. A base é a mesma. O que eu faço? Mantenho essa base e diminuo os expoentes. O primeiro é n, o segundo é m. Então, ficou no expoente n menos m. A mesma coisa acontece se estiver na forma de fração. Tem um numerador aqui com a potência, e embaixo é a mesma base na potência. Mantém essa base, diminui os expoentes. Como é que eu aplico isso com números, professor? Olha só os exemplos. Eu tenho 4 elevado a 7 dividido por 4 elevado a 3. A base é a mesma? É, 4 e 4. Então, a gente vai manter essa base 4, diminuir os expoentes, olha só. É 7, que é o primeiro, menos 3, que é o segundo. 7 menos 3 vai dar 4. Então, mantém a base e coloca o resultado dessa subtração. 7 menos 3, 4. Ficou 4 elevado a 4. A mesma coisa acontece se estiver na forma de fração, olha só. Eu tenho 5 elevado a 12 sobre 5 elevado a 8. A base dessas potências é a mesma. Como a fração representa uma divisão, posso aplicar a propriedade. Vamos manter, então, a base que é 5
e diminuir os expoentes. 12 menos 8. Continua mantendo a base 5 e agora no expoente coloco o resultado da subtração. 12 menos 8 resulta em 4. Então, 12 menos 8, 4. 5 elevado a 4. Aí, essa é a propriedade de divisão de potências de mesma base. Vamos ver mais uma propriedade, olha só. Mas e se a base for diferente, professor? Então, nós vamos observar se o expoente é igual. Se a base for diferente, mas o expoente for igual, e estivermos multiplicando ou dividindo, então nós poderemos efetuar essa multiplicação ou divisão com as bases e depois conservar o expoente. Observa só, eu tenho aqui a elevado a n vezes b elevado a n. O expoente é n, é o mesmo. O que eu vou fazer? Multiplicar o a pelo b e depois que eu tiver multiplicado, com o resultado eu elevo a n. Na divisão a mesma coisa, estou dividindo duas potências de base diferentes, mas o expoente é igual, olha só, nn. Então o que eu faço? Divido as bases primeiro, depois elevo a esse expoente. Como é que vai funcionar então com os números, professor? Olha só, eu tenho aqui 7 elevado a 2 vezes 4 elevado a 2. Observa que as bases das potências aqui é diferente, 7 e 4. Mas o expoente, ó, 2 e 2. O expoente é igual nas duas potências. Então, o que eu faço? Multiplica. 7 vezes 4, vou colocar aqui dentro do parênteses, e o 2 fica de fora. Faça a multiplicação. 7 vezes 4 está na tabuada, vai dar 28. E o expoente 2, o que eu faço? Observa ele no resultado, ó, 28 elevado a 2. O que a gente fez? Multiplicou o 7 pelo 4, multiplicou as bases. Por que a gente fez isso? Porque os expoentes eram iguais. Ó. Sempre que o expoente for igual, a gente vai poder fazer isso na multiplicação e também na divisão. Observa aqui o próximo exemplo. É 50 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 3. A base é diferente, 50 e 2. Mas o expoente é o mesmo, olha só, 3 e 3. Então, como é que eu vou fazer mesmo? A propriedade, olha só. Mantenho 50 e qual é a operação que está sendo feita aqui? Divisão. Então, eu vou dividir 50 por 2 e o resultado vai ficar elevado a 3. Quanto é 50 dividido por 2? É 25. E o 3, o que eu faço com ele? Conserva no resultado. Então, ficou 25 elevado a 3. Então, essa é a propriedade de multiplicação ou divisão de potências com o mesmo expoente. A próxima propriedade é a potência de potência. Vamos ver? Olha só. Potência de potência. Se eu tiver uma potenciação dentro do parênteses, tem que ter o parênteses, tá? E fora tiver um outro expoente, o que eu faço? A gente vai manter a base da potenciação, que está dentro do parênteses, e multiplicar os expoentes que estão separados pelo parênteses. Aqui era n, de fora é m. Então, eu vou fazer n vezes m. Como é que fica, então, com os números, professor? Olha só, eu tenho 3 elevado a 2, dentro do parênteses, elevado a 4. O 4 está fora. Como é que eu faço? Mantenho a base 3. Então, continua sendo 3. E os expoentes? Multiplica. 2 vezes 4. Agora, resolve a continha que está no expoente. Mantém a base 3 e faz 2 vezes 4 dá 8. Então, 3 elevado a 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 3 elevado a 8. Está aplicada a propriedade de potência de potência. Vejamos o próximo exemplo. 1 elevado a 10 elevado a 5. Potência de potência, tá vendo? Tem uma dentro do parênteses e um expoente fora. Mantenha a base 1 e multiplique os expoentes que estão separados pelo parênteses. Então, vai ser no expoente 10 vezes 5. Mantenha a base 1 e resolve a continha do expoente. 10 vezes 5, 50. Então, ficou 1 elevado a 50. Essa é a propriedade de potências de potência. Vamos ver mais uma propriedade, olha só. Expoente zero. Essa aqui é fera. Todo número elevado a zero será igual a 1, com exceção do próprio zero. 0 elevado a zero é indeterminado. Determinado. Aqui não tem. Todos os outros números elevados a zero vão dar 1. Inclusive, se ele for uma variável, olha só. A elevado a zero dá 1. Vamos ver os exemplos? 6 elevado a zero vai ser igual a 1. 10 elevado a zero vai ser igual a 1. 1463 elevado a zero vai ser 1. Pode ser Raimundo elevado a zero. Vai dar
1, sempre, com exceção do próprio zero, que é indeterminado. Ok? Próxima propriedade, expoente negativo. O que acontece se a minha potência tiver um número negativo no expoente? Aí nós vamos ver dois casos, quando o número é inteiro e quando ele é uma fração. Observa aqui, a elevado a n negativo. Quero transformar o n num expoente positivo, o que eu faço? Inverte o número e o expoente troca de sinal. Lembra, o número é inteiro, mas se fosse uma fração, seria denominador 1. Por isso que aparece 1 aqui em cima. A gente inverteu. Era a elevado a menos n sobre 1. Ficou 1 sobre a elevado a n. Inverteu o número, o sinalzinho aqui troca, é negativo. Então, eu tirei aqui para indicar que é positivo. Mas se for uma fração, professor, como é que eu faço? Observa, tem aqui a fração dentro do parênteses e está elevado a um número negativo, menos n. Eu quero que esse expoente fique positivo. Então, você inverte a fração. Aqui é A sobre B, inverte B sobre A. Como eu inverti a fração, o sinalzinho de menos aqui sumiu. Agora ele ficou positivo. Tá bom. Como é que eu aplico isso com números? Vamos ver aqui nos exemplos, olha só. Eu tenho aqui 2 elevado a menos 3. Como é que eu faço para aplicar a propriedade de expoente negativo? Inverte o número 2, ó. Vai ficar 1 em cima, o 2 no denominador e repete o expoente 3. Porém, agora ele troca de sinal. Estava negativo, então ficou positivo. Não tem sinal, entendo que ele é positivo. E se for uma fração? Mesmo procedimento. Aqui eu tenho 5 quartos elevados a menos 2. O que eu vou fazer? Abre o parênteses. Denominador é 4, agora ele sobe, vai virar numerador, fica em cima. Numerador é 5, agora ele desce, vai ficar aí embaixo. Parênteses. E o expoente? Repete, porém agora troca de sinal. Estava negativo, fica positivo. Então, é isso aí. Essas foram as propriedades de potenciação. Tchau, tchau.